Micaele, Thiago. A gente está aqui mais uma vez no nosso podcast de 20 anos do escritório. Na nossa segunda conversa, em algo que está se demonstrando tão interessante, tão prazeroso para a gente, esse bate-papo, que a gente consegue não só desenvolver reflexões importantes para o nosso dia a dia, mas também passar essas reflexões adiante, para que outros se somem a essas reflexões, né? Primeiro momento a gente discutiu um pouco da história do escritório, até porque era esse o propósito, mas agora, passado esse momento de história do escritório, eu acredito que vem uma reflexão ainda mais importante, que é a nossa realidade, que é o nosso dia a dia, que é o contexto do direito tributário, de todas as nossas preocupações com essa realidade que a gente vivencia hoje. 2023 é um ano que começou com uma série de incertezas, começou com um julgamento do STF sobre coisa julgada, segurança jurídica, e com uma série de outras pautas que vêm pela frente que interfere frontalmente na vida do empresário, na vida daquele que produz no nosso país, né? E não só com esses temas, mas com outros temas que certamente também serão analisados pelo Congresso a nível de legislação, como, por exemplo, reforma tributária, a questão da evolução da legislação do imposto de renda, se vão ser tributados lucros das pessoas jurídicas ou não, a questão que tanto interfere hoje no contribuinte e na preocupação daquele que conquistou um patrimônio, que é o aumento do ITCMD, como que vai ficar a questão da sucessão patrimonial, pensando em uma sucessão em nosso país. Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente inicia o nosso segundo podcast com essa preocupação. Como vai ser 2023, principalmente no cenário tributário no nosso país? Não é, José? E acho que, assim, é o que você colocou. A gente precisa também, dentro dessa consciência de não deixar assuntos que são tão contundentes só dentro do escritório e num ambiente restrito, que às vezes a gente compartilha as informações só para os nossos clientes. Acho que o podcast está abrindo oportunidades nesse sentido, né? Um dos grandes exemplos que no começo do ano todos os clientes ligando, e agora o que vai acontecer, meu processo, a minha decisão, eu corro algum risco, né? Deixo o dinheiro no Brasil, mando para fora. Pois é. A questão do julgamento da coisa julgada que você comentou, né? O Supremo, num julgamento encerrado no ano passado e terminado agora no início do ano, determinou que a coisa julgada, a depender de um novo posicionamento do Supremo que venha a reformar o entendimento que tenha sido cristalizado numa determinada decisão, a partir do novo entendimento do Supremo, poderia ser, entre aspas, relativizada, né? E isso abriu margem para muita discussão, né? De forma que, para quem não entende, para quem talvez não está no dia a dia, olhando algumas notícias que, aparentemente, pelo menos no meu ponto de vista, soaram um tanto quanto alarmistas, meio incendiárias, que daí realmente assusta todo mundo quando você olha, eu espero que quando eu precisar ajuizar um processo, ter uma decisão, eu vou estar seguro. Mas a imprensa, talvez a imprensa até menos especializada, tenha noticiado algo com conteúdo que gerou mais insegurança, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E a gente discutiu isso no escritório, a gente discutiu várias vezes entre nós, fizemos grupos de estudo com o resto da equipe. Então, a ideia nesse podcast é trazer alguma coisa de forma menos técnica. Quer dizer, e daí? E no final das contas, o que ficou? Né? Então, é legal isso. O podcast é a gente poder tentar sair do nosso ambiente interno, sair do ambiente institucional de cliente e tentar falar, olha, agora eu preciso mudar um pouco a tônica, mudar a chave para poder falar para o público em geral o que a gente pensa, para tentar acrescentar alguma coisa. Até porque, Zé, sem querer te interromper, mas
eu concordo com você que a notícia foi divulgada de uma forma um tanto quanto alarmistas, com interesses outros ou não, até porque a situação era uma análise específica, não era algo amplo e geral para ser usado de forma indeterminada. E outra situação, da mesma forma que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, essa decisão também pode ser utilizada a favor dos contribuintes. Com certeza. Eu acho que do limão uma limonada, né? Então, quer dizer, olha, é um risco, um risco, não vou dizer, mas fere de alguma coisa, de alguma forma a segurança jurídica? Sim, né? Quer dizer, dois elementos associados, né? Um alto grau de litigiosidade, dado a complexidade da legislação tributária, com uma demora no posicionamento dos tribunais, em especialmente o Supremo, acaba que uma determinada situação demore muito tempo para ser definida. Sim. Esse caso que gerou essas repercussões maiores, e no Supremo esses dois temas, a legislação é de 88. Foi levado num primeiro momento para judicializar, que teve um resultado em 92 e 96 que cristalizou a situação para aqueles contribuintes. Depois, em 2007, por meio do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, né, esse ambiente já ficou mais conturbado, quer dizer, e agora o Supremo julgou, como que ficam esses contribuintes que já têm essa decisão? Se o Supremo já, naquele momento, já tivesse definido, em 2007 a gente não estaria aqui discutindo efeitos, né, o que gera, quem que não gera, quem que é afetado, quem que não é, efeitos prospectivos de relação de trato sucessivo, né, como que fica o dia a dia, um dia após o outro, depois da nova, entre aspas, decisão na ADI. Só que essa demora em julgar afeta em termos de segurança, né? Então, e aí hoje a gente começa analisando o que foi definido pelo Supremo, olhando para outras situações. Então, ao mesmo tempo que algumas situações alguns casos, alguns temas vão ficar afetados, que geram preocupação, ao mesmo tempo vão gerar outras situações de decisões que o Supremo disser que determinada cobrança é inconstitucional, o contribuinte vai poder também se valer dos mesmos mecanismos para reaver isso. Zé, perdão, eu acho que seria legal, a gente tem visto dentro do escritório o cliente, ou às vezes até, enfim, pessoas que nos consultam muito perdidos com o real significado dessa decisão. Você conseguiria trazer para nós em linhas gerais e falando para o leigo realmente o que significa? Porque era algo muito específico que existia, né? E as pessoas estão levando isso para o geral, estão achando que isso é a regra, e não é bem isso, né? Eu acho que, o grande, 90% acho que das preocupações foram dos clientes que tinham a ação de procedência da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, né? Eles queriam saber, a minha coisa julgada, como é que fica, né? Então, o que o Supremo definiu, né? Acho que para a gente tentar simplificar, o Supremo definiu que, dada uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão altera o ambiente jurídico, né? Altera o sistema normativo, de forma que, mesmo alguém que tivesse uma decisão transitada em julgado antes da decisão do Supremo, dali para frente, considerando, não sei como que eu vou simplificar isso para um leigo, né? Relações jurídicas de trato sucessivo, ou seja, aquelas relações que acontecem todos os dias, elas se renovam, elas acontecem em outros contextos, né? No ambiente empresarial, se a gente fala de ICMS, toda vez que uma empresa realiza uma operação, é uma nova operação que vai estar sujeita àquela legislação daquele momento, né? Como que a gente simplifica rebus sic stantibus, né?
que é um termo latino que os advogados usam muito para dizer, ó, as coisas permanecem como estão, né? Então, a legislação se aplica para cada uma daquelas operações. Então, se eu tenho uma decisão que me autoriza a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e de repente vem uma decisão contrária do STF dizendo que eu não posso excluir o ICMS do PIS e da COFINS, teoricamente, a partir de amanhã, essa decisão teria que ser aplicada. Não é o caso. E aí, foi esse o pensamento dos clientes. Olha, mas e se o Supremo mudar o entendimento no exclusão do ICMS do PIS e da COFINS? Então, você percebe aí, com a pergunta, o grau de aflição que os contribuintes estão hoje. Sim. Hoje, uma decisão do Supremo não indica que amanhã ela vai ser mantida, que ela vai ser observada, né? A gente tem históricos tanto do Supremo quanto do STF, do STJ, perdão. Em mais ocasiões ainda do STJ. O STJ talvez com maior frequência, né? De que os próprios tribunais não respeitam as suas próprias decisões. Então, essa pergunta ou essa ansiedade dos contribuintes dentro desse tema, acho que ficou provocada por causa disso. O que está albergado ali? O que a gente colocou na mesa para os clientes? Ó, calma, essa decisão analisou uma situação específica, tratava ali de contribuição social para algumas decisões, né, igual a gente tinha comentado lá, legislação de 89, enfim, mas não é para todos os casos. Ela não se aplica para todos os casos. Uma coisa que eu achei interessante, a própria PGFN, ela meio que colocou panos quentes. Ela soltou, inclusive, uma nota. Nessa pergunta. Na nota, ele fala, olha, não é uma questão de relativização de coisa julgada. A questão de ser alterado o ambiente normativo, ou, entre aspas, a situação de direito provocada por uma decisão do Supremo, não quer dizer que, para todas as situações, a Procuradoria vai ajuizar rescisórias, né? O que ela deixou muito claro inclusive ela, né, quer sair por cima da situação, ela traz, olha, inclusive o nosso parecer normativo de 2011, a gente já observava essa sistemática dando força para a decisão do Supremo. Ou seja, a partir da decisão do Supremo, o ambiente jurídico muda e para aquelas relações jurídicas de trato sucessivo, a nova interpretação, o novo ordenamento seria aplicado para aquelas situações. E ela coloca esse ponto, olha, não é o caso de entrar com rescisória de todos os temas. Então, acho que o que precisaria ficar assim, numa mensagem calma, não vai se aplicar para tudo, não são todos os temas. É sim preocupante, porque a gente não sabe quando vem uma decisão. Né? É um precedente, fixa um tema, o tema é genérico, né? A gente não tem muito controle sobre quando é que a PGFN pode usar isso a seu favor, mas ela já mandou, de alguma forma, uma orientação para, entre aspas, tranquilizar, né? Parece que ela mesma ficou incomodada com a decisão. A vergonha do vencedor, né? O cara venceu e ficou com vergonha do que conseguiu, né? Alguns clientes têm algum grau de preocupação, que a gente levantou alguns temas, né? IPI na revenda, que muitos clientes têm coisa transitada em julgado. Quem tinha coisa transitada em julgado em relação ao terço constitucional de férias, muitos, observando o parecer normativo da própria PGFN, fizeram a compensação em âmbito administrativo, né, respaldado por um próprio entendimento da Procuradoria, né? Agora, o inverso no salário maternidade pode ser utilizado. Acho que é a mesma lógica. Agora, assim, um caso específico de salário de terço constitucional, e aí eu vejo que existe essa ressalva, pelo menos no inteiro teor, que aquela decisão ela não pode ser aplicada literalmente para todos os casos. Sim. O terço constitucional é um deles. Quer dizer, o contribuinte, num dado momento, tinha segurança de que decisões do STJ, inclusive com a participação da PGFN em nota técnica, davam segurança para ele agir daquela forma. Rescindir a coisa julgada para aquele contribuinte
E ainda que por meio de uma rescisória promover cobrança para trás, eu acho que não é uma aplicação direta para esse tema 881, e isso deriva uma série de outras situações também, que a mensagem que fica o STF se posicionando, a gente tem que observar aquela decisão para frente, mas o para trás, a aplicação, rescisão de decisão, cobrança de eventuais valores albergados por uma coisa julgada, cada um desses casos tem que ser analisados, cada caso, sem uma aplicação automática do tema. Exato. Pelo menos é isso que a gente deixou como mensagem. Agora, talvez, em virtude dessa decisão, chamou a atenção justamente para a pauta do STF desse ano. Porque todo mundo, se já estavam preocupados com as decisões, principalmente decisões no âmbito tributário, dessa composição atual do STF, com essa decisão e com toda a divulgação pela mídia, me parece que gerou um sentimento de ainda maior fragilidade e preocupação com a pauta tributária do STF que nós vamos ter agora, no primeiro semestre, né? Como que fica, Micaele, todo esse contexto? Bom, doutor, a pauta tributária no STF, STJ, STF principalmente, está enorme, né? São várias teses serem discutidas e, assim, cada tese julgada geram várias outras teses se valendo do mesmo fundamento. As famosas teses filhotes. Filhotes, exatamente. E em decorrência da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, surgiram muitas teses filhotes sobre a exclusão do ISS, da base de cálculo, sobre a exclusão do crédito presumido, de IPI, ICMS, sobre a exclusão de receitas de locação de aluguel. Então, várias outras teses foram criadas, e todas olhando para a decisão mãe, né? Se o que compõe receita e faturamento. Então, uma única decisão, ela repercute de uma forma gigante em uma empresa. Então, para o contribuinte, esse cenário de incerteza é muito complicado. Ô, Micaele, e assim, aí, tentando puxar um gancho, até era a pauta da nossa última reunião, qual é a mensagem que o STF manda, né? Olha, se o STF pauta um tema, julga e modula efeitos para que aquela decisão só valha daqui para frente, ele manda um recado para os contribuintes, se você não entrar com essa ação, eu vou julgar e vou modular e você não vai ser albergado, não vai ser alcançado, né? De novo, chamando, né, para a tese mãe, quem entrou com a ação até 9 de março, 15 de março de 2017, não foi albergado pela tese que o Supremo modulou os efeitos. 9 de março foi o início do julgamento, 15 foi o término, né? E o corte foi 15. 15 de março, quer dizer, quando terminou o julgamento, nós tivemos clientes, né, que entraram com a ação após esse período, e aí talvez a preocupação para a rescisão de coisa julgada faça sentido. Mas o recado que ele manda se eu pautar o julgamento, se o julgamento for realizado, talvez você não vai ser albergado pelo efeito, né, dessa tese com efeitos para o passado, só daqui para frente. É uma mensagem para, olha, contribuinte, entrem com as ações para preservar seus direitos. Né? E diante das repercussões que surgem, eu acho que vem essa mensagem e vem uma segunda mensagem, que é: contribuinte, seja assessorado por escritórios, por advogados que efetivamente são especialistas na área. Porque a gente sabe, principalmente em direito tributário e com a divulgação dos meios de comunicação, as teses estão aí para qualquer um alcançar e reproduzi-las sem qualquer vergonha, né? Reproduzem, às vezes, inclusive na literalidade. Exatamente. Mas de nada adianta a tese se o profissional não tem dimensão das consequências e dos reflexos que aquela tese, que aquela discussão
pode repercutir negativamente na vida do empresário, seja no que se refere ao cumprimento das suas obrigações, inclusive acessórias, seja no que se refere, às vezes, numa falta de certidão de regularidade fiscal. Então, eu acho que traz essa mensagem Até a também. forma de instruir o processo. Sim. Porque hoje a gente é muito acionado, né, Tiago, para refazer e fazer cálculos de processos em que a gente não atuou. Né? Então, temos 109... Consolidar crédito consolidar de ação o crédito terceiros, de alguém que entrou com a ação. Uhum. E um grande problema, às vezes, que aparece, olha, mas o seu advogado não instruiu a ação adequadamente. Com Juntou documento lá no dia que ele propôs a ação. Sim. Né? Muitas vezes vai descobrir isso 10 anos depois. Né? Então, este é um problema bastante sério que a gente vem enfrentando. Acho que converge com isso que o Luiz Paulo falou e com a própria questão da pauta. Né? As teses, qualquer pessoa pode entrar lá no site do Supremo e, inclusive, acessar a íntegra do processo que está pautado para julgamento, olhar como foi construída a petição inicial, mas a questão da vivência desse profissional no que diz respeito à obrigação acessória, que você mencionou que é muito importante, né? A instrução dos documentos nessa ação e a forma como cada ação se relaciona com o contexto específico daquele empresário é uma coisa extremamente delicada. E mais, né? todas as informações que depois têm que ser transmitidas para a Receita Federal. E você tocou num outro ponto importante, né? E é legal a gente está aqui para conversar e também para dialogar com o cliente, né? Muitos clientes ligam e falam, olha, eu posso jogar fora os documentos de 2015? Já passou mais de 5 anos, né? Não é 5 anos que prescreve? E muitas vezes, numa resposta mais desavisada, a pessoa pode dizer, não, pode jogar fora, já passou 5 anos. Sim. Mas aquele documento que está ali é dinheiro para esse Ou cidadão. a CAT 42, né? O problema que a gente A CAT 42 é um excelente exemplo, quer dizer, o cara tem um direito reconhecido, mas ele depende daquele documento para fazer o direito virar dinheiro no caixa. Né? Então, essa questão de teses tributárias, apesar de ser algo que está muito proliferado, a gente tem visto na ponta muita consulta de empresário que tem uma tese consolidada, transitada e julgada, e que ele não consegue fazer isso virar dinheiro, porque faltaram cuidados importantes lá atrás e que agora não dá mais para recuperar. Né? E eu acho que é isso que eu mais gosto do escritório e mais admiro, essa cooperação que nós temos com os contadores. A nossa equipe tem quase 10 contadores, e essa interação é muito importante, principalmente quando teve o PERSE, acho que o mais recente das nossas discussões era como iríamos declarar isso, né? E essa troca entre advogado e contador, a gente entrega um resultado pronto para o cliente. A gente não entrega sentença, nós entregamos resultado. Exato. E eu acho que isso Excelente. é o principal diferencial. Excelente, inclusive, quando sai a sentença, a gente... Basicamente, para o cliente, olha, é só mais uma etapa do processo. Ou até mesmo o trânsito em julgado, né? Olha, transitou em julgado, tudo bem. Ok. Calma, eu não te entreguei ainda o combinado. O combinado é você ter compensação tributária ou você ter um ressarcimento em espécie. Né? E eu acho que, em tese, é isso. Eu acho que isso falta um pouco, né, nas inúmeras ofertas que existem no mercado. Né? E além dos temas filhotes, tem algum tema que você achou mais relevante, que te chamou a atenção, assim, que a gente... Doutor, a pauta é imensa, mas pensando nos nossos clientes, eu separei algumas, assim, que eu acho que são mais adequadas, né? Pensando no nosso cliente, a maioria das ações que nós temos, por exemplo, o fundo rural, a responsabilidade do adquirente por subrogação. Então, esse é um tema que está pautado agora para o dia 23 de março e é muito importante, pode gerar vários reflexos para os nossos clientes. Outro tema importante é sobre a limitação dos 20 salários mínimos na base de cálculo das contribuições. Esse é um tema também que nós temos bastante clientes que estão aguardando esse julgamento e pode repercutir positivamente para o contribuinte. E tem uma repercussão gigante econômica. Exatamente. E um outro ponto, né, que quando eu ouço de 20 salários mínimos, eu fico um pouco preocupado. A gente vê que muitas empresas estão fazendo isso administrativamente. Tem empresa que na apuração ele vai lá e já neutraliza essa incidência
E aí, estamos aqui discutindo coisa Segurança julgada. jurídica jurídica. respeitada por decisão judicial. Imagina administrativa. Ô, Thiago, mas eu não sei se você lembra, há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava numa palestra do CIESP, Regional de Prudente. Eu lembro. Você estava também, Lusa? De um outro escritório. E veio um escritório muito grande de fora para falar, acredito que era PIS e COFINS. Estava falando da exclusão do ICMS do PIS e COFINS. Não estava consolidado esse tema ainda, né? E o advogado, nesse momento, falou, empresário, sintam o prazer de excluir administrativamente e de imediato já ter esse resultado. E na época, a gente ainda é novo, mas na época a gente era mais novo ainda. E o advogado era muito mais velho que a gente. E muito mais experiente, conhecido. E aí, de uma forma um pouco atrevida, a gente acabou se manifestando falando isso. Falando, meu, que responsabilidade é essa? Você vai instruir para o contribuinte fazer isso administrativamente para um tema que está longe de ser consolidado. E aí, se der errado, você resolve o problema? Então são esses mágicos da vida que às vezes nem é formado em direito, outros até são, que propõem soluções. Sem um cuidado com o dia de amanhã, né? Que agora é objeto, inclusive, dessa fiscalização da Receita Federal no segmento de combustíveis, pela irresponsabilidade dos números que o pessoal estava levando para compensação e até de ressarcimento. Esses assuntos são interessantes, né? Esses assuntos dialogam. Só fazendo um encerramento desse evento, né, que o Luiz Paulo menciona, eu lembro que este advogado falava, empresário, faça a sua própria reforma tributária. Se discute muito sobre reforma tributária, mas a reforma tributária começa dentro de casa. Exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, quando ainda não existia decisão que autorizasse isso, né? E você tocou num ponto importante, né, Luiz Paulo? No final do ano passado, vários contribuintes, né, aproximadamente 7 mil contribuintes no setor de revenda de combustíveis, foram indistintamente notificados pela Receita Federal sobre recuperação de créditos indevidos. Isso tudo tem origem numa visão tanto quanto muitas vezes ousada demais do que é um trabalho de recuperação tributária. Não é ousado, né? Eu estou dourando a pílula. Eu estou dourando a pílula aqui, mas talvez aí envolve aí muita ambição no que diz respeito a números e muita irresponsabilidade, principalmente, de quem oferece. E era isso, era fazer sua própria reforma tributária. Né? E os órgãos de fiscalização, mais do que nunca, estão atentos e têm que estar. Né? Eles precisam fazer, até como uma questão de moralização do mercado. E agora tem muita gente aí perdendo o sono. Né? Tem muita gente aí já fazendo a conta de como que vai fazer para devolver um valor que foi recebido indevidamente. Né? Então, tanto quanto é importante o fundamento daquilo que você reivindica como direito a um crédito tributário, é o número que você apresenta para a Receita. Porque às vezes o direito é legítimo, mas o número é tão ele não conversa com o direito. Que ele não conversa com o direito. E aí, todo o teu direito fica à deriva, porque o profissional teve tamanha irresponsabilidade no número que apresentou para a Receita, que coloca à deriva todo o processo de crédito tributário. Isso. Quando a gente fala, né, faça a sua própria reforma tributária, talvez a gente poderia mudar essa tônica. Falar, olha, o que esperar da legislação tributária? Né? Então, a gente vem assistindo desde da Constituição, com a emenda 3 de 93, que trouxe lá a primeira, entre aspas, reforma tributária, mas na verdade foi uma adequação de normas que estavam pendentes de regulamentação, mas desde 93 a gente ouve conversa de reforma tributária, vários foram os projetos que passaram, agora, né, mais recentemente, pelo menos num espaço mais recente de tempo, de 2019 para cá, parece que ganhou corpo. Os projetos de reforma estão, de alguma forma, mais estruturados, eles têm um coro político,
alguns momentos políticos parecem ganhar alinhamento, parece que os astros estão se alinhando para um ambiente de reforma, né? Mas que reforma, né? Qual é a reforma que a gente espera? Qual é a reforma que passaria para atender que ideal interesse, e a possível, né? Os interesses dos estados, dos municípios, da União, dos setores da economia. Às vezes de setores específicos que patrocinam uma discussão com maior ênfase, né? Então, hoje a gente vê isso, assim, né? Esses dias me perguntaram, e aí, sai a reforma? Eu falei, nossa, essa pergunta ou ela é capciosa ou ela não tem resposta, né? Porque qual reforma? A gente tem, assim, mas o que eu espero para o próximo? Agora você fez a pergunta certa. Eu não sei se sai uma reforma agora. Se sair, há alguma preocupação de como ela vai vir, qual é a estrutura, o que ela vai atacar num primeiro momento, mas de fato, especialmente quando a gente olha essas grandes propostas de reforma, tributação sobre o consumo, né, criar um imposto, né, substituir ICMS, PIS, COFINS, IPI, colocar tudo num tributo só. A gente espera que isso aconteça. O sistema é caótico, é complexo, precisa e demanda simplificação. Agora, tudo que acontecer esse ano, pensando em termos de tentando cronografar as etapas de uma reforma, se altera a Constituição esse ano e uma lei complementar dificilmente vem no mesmo ano da reforma, um início de operação de nova situação num ambiente de tributação diferente vai acontecer para 2025, 2026, quando muito. Sim. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar agora. O que é que cabe em termos de preocupação de tributação para 2023, para 2024? O que a gente pode esperar em 2023? Né? A gente tem pelo menos 2 grandes assuntos que nos margeiam também pensando, eu não diria reforma, mas alterações potenciais na legislação tributária. Né? Quando a gente olha para o ITCMD, já existe aí alguns projetos, algumas questões que estão batendo a porta no imposto de renda. Né, Tiago? Você que estudou melhor, já assessora vários clientes em termos de projeção e programação para planejamento de sucessão, estruturação patrimonial. Né? Como que você vê esse cenário para alteração potencial na legislação do ITCMD, por exemplo? É muito, muito importante, Zé. Conforme você dizia, eu estava aqui pensando, né? Quando a gente pensa no tema reforma tributária, as 2 principais propostas que hoje existem no Congresso Nacional são propostas que envolvem alterações profundas na Constituição Federal. E falando aqui, né, muito mais para o nosso cliente do que para o nosso colega advogado, uma alteração na Constituição Federal exige um quórum muito alto. Né? Além de toda a questão de articulação política, enfim, existe um quórum muito alto. Né? Eu preciso de ter 2 votações em cada casa, então são 4 votações, 2 na Câmara dos Deputados e 2 no Senado Federal, com maioria de 3/5. Então, é algo bastante rigoroso em termos de formação de maioria. E o que, não aqui sendo cético ou pessimista, mas sendo realista, é algo que vai exigir muita vontade política de todos os integrantes aí desse jogo. E existem outras alterações que podem ser feitas em nível de lei, não em nível de Constituição. Né? Então, primeira coisa, quando pensa em reforma tributária, eu torço para que passe uma reforma que deixe o nosso sistema mais racional, porque ele não é racional, né? Ele é um manicômio tributário, como já foi dito aí por o professor Alfredo Augusto Becker, um grande estudioso aí do direito tributário. Mas talvez é mais factível, está mais próximo de nós, né, mais palpável, reformas no nível da lei. E a questão do ITCMD, né, que é o imposto sobre doações ou inventário, né, o causa-mortes é um inventário, é algo que vem sendo discutido há muito tempo e existem margens para mudanças relativamente fáceis, né, em vários níveis. Então, uma primeira margem para mudança do ITCMD, que eu acho bastante factível. Hoje existe uma resolução do Senado
que fixa um teto de 8%. E aí, falando aqui para o nosso público, talvez o público de São Paulo, hoje São Paulo tem um dos menores ITCMDs do Brasil, apesar de ser um estado, né, a locomotiva do Brasil, como pretensiosamente se fala, mas hoje é um dos menores, né? Os nossos vizinhos, a maioria, já levou isso até 8%. Né? O Mato Grosso do Sul... Principalmente nos últimos anos, né? Houve uma evolução muito grande de 2016, 2017, no máximo de 10 anos para cá, né, os estados fizeram essas alterações. Essa resolução do Senado que fixa em 8%, ela não é nova, ela é antiga, né, mas se a gente for colocar isso numa linha de tempo, podemos dizer que a maioria dos estados nos últimos 10 anos trouxeram as suas alíquotas para mais perto de 8%. Existia um parecer do CONFAS, que é uma coisa que deve ter aí pelo menos 5 anos, que sugeriu o aumento desse limite para 20%. Isso não passou. Mas hoje existe um projeto de resolução em trâmite no Senado que leva a alíquota do ITCMD para 16%. Ou seja, o Senado, sem todo esse rigor necessário para uma emenda constitucional, votando uma simples resolução, ele pode hoje dobrar o teto. São Paulo, vamos lembrar, ainda é 4%. Né? Então vamos separar aqui as coisas. Hoje já existe uma iniciativa que propõe dobrar o teto para 16%. E São Paulo, por lei estadual, ou seja, eu não preciso nem do Senado, eu preciso apenas da nossa Assembleia Legislativa, eu posso levar o nosso 4% até 8%. E há 2 anos, 3 anos atrás, teve um projeto de lei propondo alterar já para 8%, que não foi aprovado. É interessante, quando no ápice ali da pandemia, né, o governador João Dória fez ali uma mini reforma e promoveu um certo arroxo fiscal no estado, revogou alguns benefícios, ali dentro daquele projeto tinha uma alteração da alíquota do ITCMD para 8%. Né? De autoria de 2 deputados do PT. Esse é outro. Esse é o 250. Esse é o 250. Esse será o 529, que virou a 17923. Isso acabou não passando, né? Essa parte do ITCMD não passou. Agora o Luiz Paulo toca num ponto importante. Esse projeto de autoria de 2 deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, ele talvez seja até um pouco mais profundo nas alterações que propõe. Por quê? Primeiro, ele propõe alíquotas progressivas, que num primeiro momento soa muito bem aos ouvidos, né? Olha, tem uma faixa com alíquota 0. Mas acima de 2.400.000, com a UFESP, já ia para 8, né? Perfeitamente. Com a UFESP de 2023, o patrimônio de R$3.083.000 já está no topo. Então, vejam bem, propõe uma progressividade, mas você vai do 0% a 8% com apenas R$3 milhões. Não estou dizendo que R$3 milhões é pouca coisa, mas se a gente for pensar numa propriedade rural, um pequeno sítio, uma pequena chácara vale isso. Né? Uma propriedade de dimensões maiores que seja produtiva, esse cara vai ter um aumento de 100% da alíquota do ITCMD. Né? Então, propõe um progressivo que facilmente chega no teto, esse é o projeto, e esse projeto tem uma outra alteração que é pouco falada. Esse projeto propõe uma alteração na base de cálculo do imposto quando se trata de doação de cotas de empresa. Então, qual é a ideia? Hoje, existe muita discussão, mas hoje existe também uma posição consolidada na jurisprudência de que, ao se doar cotas de empresa, a base, que não seja uma sociedade anônima, né, que seja uma sociedade limitada, a base de cálculo é o patrimônio líquido. Veja bem, pessoal, base de cálculo, patrimônio líquido não quer dizer base de cálculo igual a capital social. Né? O patrimônio líquido ali é o saldo, resultado de diversas contas, né, positivas e negativas dentro de um balanço patrimonial. Mas hoje essa é uma posição consolidada no Tribunal de Justiça. O Estado de São Paulo já defende nessas discussões que a base de cálculo seja o valor patrimonial real dos ativos que são avaliado naquele momento. A preço de mercado. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem máquinas, eu preciso ir lá fazer um laudo de avaliação dessas máquinas. Se a empresa possui imóveis, eu preciso fazer um laudo de avaliação dos imóveis. Essa é a defesa que a Fazenda do Estado de São Paulo faz. Não é acolhido pelo Tribunal de Justiça porque falta lei. E aí que entra o projeto 250. O projeto 250 tem um artigo que propõe a criação dessa lei. Ou seja, ele diz ali com todas as letras que na doação de cotas de uma empresa que não seja negociada na Bolsa, você deve fazer a avaliação do valor patrimonial real dos ativos representados naquela cota. Ou seja, tão logo isso seja aprovado, e nós acreditamos que existe uma possibilidade concreta dessa aprovação, as pessoas que criam aí
empresas administradoras de bens para fazer o seu planejamento patrimonial, que é algo altamente recomendável, elas vão passar a sofrer incidência do ITCMD, não com base no valor das cotas, que hoje é algo totalmente legítimo, mas sim com base no valor dos imóveis, por exemplo, retratado naquela cota. Então, esse projeto 250 que tramita no Estado de São Paulo é um projeto que requer muita atenção, né? Principalmente daquele empresário, seja um empresário de uma indústria propriamente dita, seja um empresário do campo, o produtor rural, que ainda não fez a organização do seu patrimônio. Tiago, e aí falando em patrimônio, eu acho que a preocupação vai ainda mais à frente. Eu estava rememorando esses dias, 2016, governo federal Dilma Rousseff, um projeto que inclusive era um projeto não de governo federal Dilma Rousseff, mas do Diretório Nacional do PT, que criava uma espécie de imposto de renda para doações. Então, doações acima de 1 milhão e herança acima de 5 já entrava nas faixas de incidência de um novo imposto de renda, de uma bitributação, tendo em vista que já era, esse mesmo patrimônio já é tributado pelo ITCMD de competência dos estados. Mas, para a gente ter noção do absurdo, doações acima de 3 milhões e herança acima de 20 milhões caía na alíquota máxima de 25%. Então, se a gente pega 8% ou, no máximo, 16%, Que seja o mundo mais trágico possível, 16 com 25 é uma tributação sobre patrimônio de 41%. E se a gente olha isso como um projeto de diretoria nacional de PT, no momento que eles precisavam fazer caixa, que era o início de 2016, primeiro semestre de 2016, a gente está vivenciando um momento muito próximo, que é aumentando benefícios, criando despesas, sem ter uma contrapartida de receita. Esse projeto... Pois não, Zé. E essa resolução do Senado também, quando a gente pensar, o Senado é a casa que representa os estados. Você falou que o CONFAS tem uma orientação. Se a gente soma nos últimos tempos o que aconteceu em termos de alteração sistêmica na arrecadação do ICMS pelos estados, considerando os julgamentos de seletividade, que reduziu a possibilidade dos estados tributarem itens essenciais, vide telecomunicação, serviço de transporte, combustíveis, tá faltando um aqui, mas energia elétrica para uma alíquota modal, já existe um movimento dos estados, então a minha alíquota modal não é mais 17, é 22, é 23, associada a essa possibilidade de no Senado, por meio de uma resolução, pular de 8 para 16, é um cenário que eu imagino que os estados vão fazer pressão política na casa que lhes é a casa legislativa para fazer valer seus direitos. Então, o que às vezes, quando eu falo para alguns clientes, mas você está sendo alarmista, você está criando uma situação aí que não existe. Mas eu gosto de trabalhar com um elemento concreto para pensar em cenários. Acho que uma pressão política para aumentar a arrecadação dos estados, isso eles vão fazer, como estão conseguindo fazer a alteração da lei complementar, que foi, quer dizer, que passou por um processo de discussão no Senado, que excluía do ICMS as tarifas de distribuição e transmissão. Quer dizer, olha, os estados estão conseguindo reverter uma lei que teoricamente, passou pelo debate político. Quer dizer, será que o debate político não foi suficiente? Mas eles estão conseguindo mudar. Então, para mudar uma resolução, é ajuste político ali. E agora, reforma tributária, o que você abre mão? Eu abro mão disso se você passar uma resolução para aumentar a minha alíquota do ITCMD. E o que eu vejo do ITCMD? De tempos em tempos, a gente ouve falar
Imposto sobre grandes fortunas. É um tributo que está previsto na nossa Constituição. Eu, particularmente, sou muito cético em relação à instituição desse imposto, né? Então, veja, ele está previsto na Constituição, mas depende de uma lei que o crie para que, de fato, ele possa ser cobrado. E que essa lei necessariamente vai ser votada por uma grande parcela de pessoas... Potencialmente contribuintes. Pessoas contribuintes, né? Potencialmente contribuintes seriam as pessoas que votariam essa lei. E é um imposto que já foi testado em muitos países com resultados desastrosos, né? Não é um tributo que seja eficiente do ponto de vista, seja o ponto de vista arrecadatório, seja o ponto de vista de extrafiscalidade, né? O que é extrafiscalidade? É usar o tributo para regular condutas, não necessariamente para arrecadar, mas para regular condutas. Então, alterações no ITCMD são formas indiretas de alcançar o mesmo resultado. Por quê? Socialmente é positivo, politicamente é positivo, que é tirar dinheiro do rico. Exato. Do grande patrimônio. Outra coisa que para mim é uma comparação muito rasa que a gente ouve por aí. Então o Luiz Paulo realmente contextualizou aqui uma proposta de emenda constitucional que criava um adicional do imposto causa-mortes e doação direcionado para a União e que poderia nos levar para uma alíquota potencial de em torno de 40%. E aí muitas pessoas trazem o seguinte dado: mas nos Estados Unidos o imposto de sucessão é 40%. No país X ele é 35%. Enfim. Noruega, Japão. O que essas realidades pessoas... muito próximas da nossa. Primeiro que a realidade de retributividade, né, de você ter a contraprestação pelo tributo, é algo absolutamente impossível de ser comparado, né? Nos Estados Unidos, você, como regra, não precisa pagar escola particular, não precisa ter uma casa com vigilância monitorada, enfim, né? Eu acho que não é nem muito esse assunto, mas esse é um ponto. Segundo, as pessoas não comentam que nesses países é quase que uma regra existir um planejamento patrimonial. Então, a pessoa que tem um imóvel nos Estados Unidos, seja um residente, um nativo, seja um investidor, pode ser até mesmo brasileiro, praticamente ele já compra o imóvel junto com uma empresa, né? Que é algo para que você possa legitimamente não sofrer essa incidência. Então, de certa forma, é um pouco ingênuo achar que o americano paga 40% de imposto sobre sucessão, que o americano não se planeja licitamente, né, para poder gerenciar essa incidência tributária. E eu acabei entrando um pouco nesse ponto, e é possível a gente falar aqui um pouco também de algo que nos diz respeito aqui sobre tributação por doação ou por inventário de ativos no exterior. A gente começou a falar de TCMD, né? E esse é um ponto que também está na pauta, e é uma pauta, parece julgamento do Supremo, doutor Micaeli, é uma pauta que vai se resolver até o meio do ano. Então vamos lá. Em 2021, o Supremo julgou um processo e decidiu o seguinte: não pode existir a tributação sobre doação de ativos no exterior ou o inventário de ativos no exterior sem edição de uma lei complementar. Não é tão simples assim, mas o resumo da história é esse. Tá? Então, falta lei complementar. A Constituição autoriza, mediante a criação de lei complementar. Não foi criada a lei complementar, mas muitos estados, inclusive São Paulo, disciplinaram isso nas suas legislações estaduais. Então, o primeiro ponto, o Supremo disse, não pode. Segundo ponto, no ano passado, o Supremo deu um prazo para o Congresso legislar esse respeito. Esse prazo acaba no meio desse ano de 2023. Então, hoje, existe uma janela de oportunidade lícita para a pessoa que tem ativo no exterior. Eu tenho um dinheiro no exterior, né? Estamos aqui falando de coisas lícitas, tá, gente? Nós não estamos falando de repatriação, de dinheiro escondido, né? Enfim, isso não é pauta para nós. Então, essas pessoas, ou que têm um recurso, ou que têm imóveis, cada vez mais brasileiros estão investindo em imóveis no exterior, essas pessoas hoje têm uma janela de oportunidade para fazer a sucessão desses ativos. Essa janela, muito provavelmente, não passa do meio desse ano, né? A não ser que o Congresso descumpra o prazo. Então, é mais uma questão. E é uma deformidade do nosso sistema. Eu posso até dizer isso, né? Poxa, mas a pessoa que tem condição de ter ativo no exterior não vai pagar imposto? E o brasileiro paga se morrer ou se fizer a doação? Sim, gente. Hoje é assim que a coisa está funcionando.
Então, é mais um ponto que não é uma... Acontece no mundo real. Né? Acontece no mundo real, como no mundo real, né, uma aeronave não paga IPVA, né, ou uma embarcação também não paga. Se é certo, se é errado, não é esse o nosso juízo, mas é uma realidade da nossa legislação. Falta de legislação. Por falta de legislação. Né? Então, enfim, acho que do ITCMD, numa rápida pincelada aqui, né, e de possíveis mini-reformas tributárias a curto prazo, são realidades muito próximas da gente, todas essas mencionadas aqui. E falando em realidade próxima, acho que um tema que também chama muita atenção, na última atividade legislativa, a virada de 2019 para 20, de 20 para 21, o imposto de renda também estava ali na tônica, né? Será que para o ano que vem a gente pode esperar alterações? O que você acha, Luiz Paulo, pensando em imposto de renda? Principalmente a questão da distribuição de lucros, né? JCP. A grande questão é essa. Qual é a pauta da reforma tributária? Eu acho que se entrar efetivamente a pauta da reforma tributária no foco, não sei se nós temos espaço legislativo para também votar uma questão de imposto de renda conforme era o projeto. Um pouco mais amplo, discutindo o JCP, discutindo a derrubada da isenção sobre distribuição de lucros, que eu penso que só vai mudar o modus operandi, né? Vão ter que ter alguns cuidados, vai ter que ter uma especialidade, um trato melhor na questão da regulamentação desses lucros, desses resultados, mas o investimento que anteriormente era feito, era distribuído lucros para a pessoa física e a pessoa física conquistava o patrimônio, vai ficar na pessoa jurídica e a pessoa jurídica conquista o patrimônio, enfim. Mas... Falando em caixa e governo precisando de dinheiro, né? Falando em caixa, falando em governo precisando de dinheiro, falando numa nota do dia 18 agora da Receita Federal, em que aumenta o teto da isenção do imposto de renda, noticiando isso para a sociedade, sem ter a edição de uma medida provisória. A Receita Federal esperando, se antecipando, já colocando data, a presidência, né, da República. A partir de maio vai sair uma medida provisória. E aí divulgam todo que a faixa de isenção é 2.620, mas não é 2.620, é 2.112, e aí tem um crédito opcional de 528, que aí você... Por que é opcional? Porque às vezes dedução se simplificada, se né, as tuas outras assim, deduções forem maiores, você não utiliza esse. É um samba doido, aproveitando o carnaval agora, né? Mas é isso, eu acho que tudo é o espaço que nós tivermos de pauta legislativa e de conveniência. Agora, essa semana, foi divulgado que o Congresso tem um auxílio mudança de R$50 mil. Logicamente, por óbvio, para aqueles novos deputados ou senadores, ou para aqueles que não renovaram o mandato voltar para sua origem, mas necessariamente para aqueles que vão ter qualquer tipo de mudança. Todos receberam indistintamente. Inclusive quem se reelegeu. Inclusive quem se reelegeu e que não mudou de endereço algum. E que às vezes levanta uma bandeira de licitude, né? Eu recebi algo que está na correção, lei, né? Então, enfim. Então a gente vê que seja em termos de legislação para criação de novas obrigações tributárias ou não, seja no que se refere ao dia a dia, passa-se necessariamente por o assunto chamado conveniência, né? Acho que tudo vai depender da conveniência do nosso Congresso. O que é conveniente e o que é possível colocar em pauta. Nós temos presidentes de casas, Congresso e Senado, que foram reeleitos com uma margem bastante tranquila de votos. Então, isso demonstra que, provavelmente, aquilo que for objeto de pauta, existe um cenário de aprovação, eu acredito, né? Então, tudo isso acho que depende muito disso. Mas a mensagem que eu pelo menos é
uma visão agora, mas tendente a alterações, né? Acho que a gente não pode esperar, né? Ah, não. Isso necessariamente. Aconteceu isso no final de 2020. Acho que 19 para 20. Não, de 20 pra para 21, depois do ano da pandemia, é verdade. E aí tinha aquela ameaça, vai vir, não vai vir a tributação de lucros. Necessariamente, o escritório se posicionou frente aos clientes. Independente, nós não seremos pegos de surpresa. Vamos fazer atas para formalizar esse resultado já esse ano, independente se ele vai ser realizado ou não. Mas vamos nos antever. E eu acredito que o grande mote é esse que você está colocando, Zé. Contar com a situação. Ó, JCP para 2024, talvez não vai existir. Não distribuição de lucros, né? Olhar talvez para o projeto do Guedes, que fazia essas alterações. Ó, o que estava naquele projeto, o que a gente pode esperar, o que eu consigo me organizar. Temos lucros acumulados, vamos regulamentar isso dos exercícios anteriores? Esse é um grande ponto, né? Porque quando, tanto naquele momento quanto agora, quando a gente falava, olha, não vai mais existir a isenção na distribuição de lucros. A primeira coisa é muita gente ficar extremamente preocupada, né? Alguns até ficavam desesperados, né? Como vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E não é bem assim, né? De fato, isso é um problema. Claro. Desde que haja um planejamento, né, Thiago? Que é o que o Zé colocou. Agora, acho que é legal a gente deixar essa mensagem, né? As coisas com planejamento, e esse é um exemplo muito bom para isso, né? Você consegue construir soluções, né? Não é só do que está acumulado, mas também de como vai ser daqui para frente, né? A gente chegou a atender alguns clientes que foi redesenhado o fluxo de recurso dentro do empreendimento empresarial que existia ali, porque o recurso tradicionalmente seguia um determinado fluxo e caso passasse aquela alteração, e a gente estava pronto para isso, ele precisaria seguir um caminho diferente, né? Então, para tudo isso, mediante o planejamento com antecedência, se constrói solução. Lícitas, regulares e responsáveis. Com certeza. Certeza. Acho que essa mensagem, né? Quer dizer, diante, a gente fala, ou pelo menos agora, a gente não tem mais segurança jurídica. E daí a gente vai puxando os temas. A Micaele falou de fundo rural, né? O Thiago falou, no meio do ano é o prazo. Eu lembrei do DIFAL do ano retrasado, quer dizer, tinha que vir uma lei complementar, o Supremo falou e determinou o prazo, o Congresso, o Parlamento fez a parte dele, quando chegou na vez do Executivo, né, gerou toda uma controvérsia. Eu fico me perguntando, desde quando a gente tem segurança jurídica? Será que nós já tivemos algum dia? Essa é a grande pergunta. Zé, e não é longe, mas sei lá, de 10 do fundo rural, falando de fundo rural. Mas nós tivemos uma súmula 276 editada pelo STJ, que 2 meses depois foi reeditada. E aí um ministro do STJ, naquela oportunidade, chegou a comparar os ministros do STJ com aquele piloto de barco na praia, que a função dele é derrubar quem está na boia. Ou seja, e a nossa missão, ministros do STJ, de um tribunal superior, hoje a nossa missão é derrubar os jurisdicionados que se planejaram e se organizaram diante de uma súmula que a gente editou há 2 meses atrás. É algo grave. O famoso Banana Boat, né? Famoso Banana Boat, eu não estava lembrando. Né? É ele, se não é ele. Pois é. Parece que as nossas reformas, na verdade, acontecem aos poucos, né? Vai sendo através de uma legislação, mas a reforma em si parece que nunca sai. Vai depender muito realmente de conveniência, mas o principal é que nós sempre estamos nos antecipando a essas possíveis mudanças, sempre planejando, olha, o que pode acontecer aqui para o nosso cliente, o que a gente já pode se organizar em termos financeiros, em termos empresariais. Então, a gente sempre está se antecipando a essas situações. Eu acho que isso é muito importante. É importante que o contribuinte em si sempre busque um advogado tributarista responsável, né? Porque
uma declaração que você faz errada tem um reflexo gigante. Imagina quando você não consegue... Esqueci. Imagina quando você não consegue dar... Nossa, eu esqueci o que eu Talvez falo. informação suficiente para o seu cliente para ele poder se Isso, programar. exatamente. Então, às vezes o cliente ou, né, o contribuinte acha que está contratando um advogado que trabalha em todas as áreas, que consegue atender todas as áreas e diz que vai prestar uma assessoria tributária esperando talvez essa informação. Quer dizer, como que ele se planeja, né? Então, acho que o que você colocou é importante. Alguém que, além de saber operar com tributário, também consiga entender a operação, o dia a dia, saiba fazer links, né, de informação. Esses dias eu estava vendo uma palestra de SPED, de um arquivo financeiro, que eu acho que esse é um dos pontos que vai pegar muita gente de surpresa. Um registro no FD ICMS, que o contribuinte tem que colocar lá da onde ele recebeu. De cartão, de Pix, Com a bandeira, quantas parcelas? tem intermediário, por exemplo, iFood, da onde que ele recebeu. Aí a gente tenta casar a informação com a estrutura interna do registro, desse registro 1601 com as operações que estão lá, mas não casa, não bate, porque eu emito uma nota hoje, mas vou receber sabe-se lá quando. Tá, mas o fisco não quer olhar para isso com a sua operação. Ele quer pegar a DIMP do sistema financeiro e falar, então... Fazer um macro, da né? onde veio o dinheiro, né? Follow the money, né? Então, se a gente não sabe isso, né? Se o advogado tributarista não tem uma visão um pouco mais abrangente, né? É difícil fornecer uma informação para planejamento, né? Com consistência. Até na questão da emissão de informação para a Receita, a quantidade de códigos que podem ser utilizados para a mesma operação e que geram consequências diferentes depois, é muito grande. Então, além da responsabilidade, tem que ter o conhecimento específico, né? Mas eu acho que é isso, Micaela, que você colocou muito bem. Nós começamos o nosso bate-papo falando das nossas preocupações. Quais as preocupações que nós temos para 2023? Mas o que faz frente a essas preocupações? O planejamento. Eu acho que a gente tem que se antecipar. Planejar agora e assegurar permanentemente, né? Acho que é isso, né? Acho que é a mensagem que fica, né? Não sei se alguém tem mais alguma mensagem para passar para o nosso ouvinte agora, né? Eu fico querendo dizer para o nosso cliente, mas com a vontade, mas sem a arrogância de querer dizer que, estamos falando só para nossos clientes, mas para muitas outras pessoas, né? Acho que não é limitado. Mas acho que é isso, né? É isso. Legal, pessoal. Vamos para o terceiro. Vamos. Com convidados, né? A partir do terceiro teremos convidados. E talvez poderemos estar numa ocasião mais descontraída, né? Quem sabe? Pois é. Então, até o próximo episódio. Pessoal, obrigado de novo pelas Até logo, obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.